Ontem nós fizemos um evento sobre autoconsciência e felicidade e eu quero trazer nesse vídeo aqui uma síntese das reflexões que nós tivemos. Porque quando você para pensar em autoconsciência e felicidade, na minha percepção, a felicidade, ou o nível de felicidade que você sente na sua vida hoje, ele é relativo ao seu nível de autoconsciência. Uma das coisas que ficou muito forte para nós refletindo dentro de sala foi a questão da autoconsciência vir acompanhada com você se responsabilizar pelos resultados que você tem na sua vida. É muito comum que a pessoa que tem baixo autoconhecimento, ela tenha inúmeras dificuldades para lidar com as situações do dia a dia. Por quê? Porque exatamente por ela ter baixo autoconhecimento, a autoconsciência dela também opera em níveis mais baixos. E quanto menor a autoconsciência e o autoconhecimento, mais a pessoa acredita que os problemas que ela tem são gerados pelo meio ou por outras pessoas. Então, ficou muito importante a gente observar, dentro das reflexões que foram colocadas, como realmente quando você começa a despertar em si mesmo, o seu nível de autoconsciência ele começa realmente a gerar uma transcendência dentro de algumas situações. Porque quando você para analisar a sua vida, fica muito claro que falar de autoconsciência exige vários níveis. E a gente realmente falou de autoconsciência ao que se referia ao mundo energético. Ou seja, que a nossa vida física é só uma representação da própria vibração que nós temos no dia a dia. Inclusive eu trouxe esse tema porque é algo muito forte para o meu momento, mas também está conectado com o trabalho que a gente vai fazer sobre lei da atração, que logo eu quero colocar alguns vídeos aqui, como um básico, uma introdução para que você consiga refletir alguns pontos importantes sobre o que é essa questão de lei da atração. Tem tudo a ver com autoconsciência, porque a partir do momento que você começa a tomar responsabilidade por quem você é, você já começa a observar muito mais as suas ações, os seus comportamentos e principalmente os seus resultados. Tem uma dica simples para você realmente conseguir saber quem é você. Essa dica é muito simples e ela é infalível. Observe as suas últimas ações nos últimos 7 dias. Esqueça todas as ideias que você pode ter, todos os pensamentos que você pode ter, tudo o que você acredita que já sabe ou não sabe. Simplesmente, honestamente, observe o seu comportamento durante esses últimos 7 dias. E comece a se observar mesmo como se você estivesse de fora de você. Comece a se perguntar o porquê que você fez o que você fez, por que você escolheu o que você tinha que escolher e por que você realmente está dentro desse campo de frequência. Porque às vezes a gente tem insights maravilhosos, mas quando a gente fala em trazer esses insights para a realidade e convertê-los em ação, pode haver alguma interferência que não permita com que você faça aquilo que você sente que já está pronto para fazer. Quando isso começa a acontecer, isso logo te leva a um processo de autoconhecimento, porque se você se percebe de um lado, compreendendo o que é preciso fazer, de outro lado, não fazendo, espera um pouco, tem alguma incongruência aqui, tem algo aqui que não está fazendo sentido. O que será que tem por detrás? Qual será a crença que pode estar interferindo dentro do que você faz no dia a dia? Eu acredito muito na frase que diz que suas ações seguem suas crenças. Então é uma coisa interessante, porque quando você começa a estudar o inconsciente, você percebe que realmente o inconsciente ele é um campo assim, de um estudo muito amplo, para que você consiga perceber exatamente como ele atua no seu dia a dia, nas suas decisões e na sua vida. Mas se tem uma forma muito eficiente e simples de perceber o que o seu inconsciente está manifestando, é observando as ações que você tem ou as que você deixa de ter. Porque se você tem uma ideia sobre si mesmo que te faz muito sentido, mas você não internalizou ela ainda, provavelmente você vai agir contra essa própria ideia que você tem. E é aqui que muitas vezes, se a pessoa ela não para tomar autoconsciência da própria inconsciência, ela pode entrar num campo de autojulgamento, de culpa, e isso acaba gerando uma carga extra de um sentimento, de uma vibração de baixa frequência. Vale lembrar que quando você está bem, a sua mente está tranquila, e quando a sua mente está tranquila, o seu cérebro trabalha em alta performance. Então, se você, nesse momento da sua vida, você quer resolver alguma questão muito importante, primeiro observe o quanto que isso te preocupa, porque a preocupação também é uma grande interferência. Preocupação é uma parte de você que não acredita que tudo pode dar certo. Ela já criou um problema e ela já está gerando nesse sentimento de preocupação uma certa ansiedade que está te mostrando um resultado que você não quer, que está te voltando para a preocupação e te levando de novo para a ansiedade.
Então, é importante observar quando isso acontece, porque é exatamente a percepção desses novos comportamentos que vai te trazendo cada vez mais a sua autoconsciência. Você vai perceber claramente em um momento da sua vida que tudo que está acontecendo com você hoje, todos os resultados que você tem, quer você queira ou não, são um reflexo de quem você verdadeiramente é, que pode ser diferente de quem você pensa que é. Quando a gente trabalha com pessoas que elas têm um baixo nível de autoconhecimento, elas operam com um ego muito forte. E quem está estudando um pouquinho e está dentro desse conhecimento sabe o que quando o ego domina, ele pode fazer com a vida de uma pessoa. É por isso que diz que só os fortes é que mostram as suas fraquezas. A pessoa que tem baixo autoconhecimento, naturalmente pode ser que ela tenha mais insegurança com relação a alguns pontos da vida dela e ela crie máscaras para conseguir compensar essa deficiência interna que ela sente. E aí fica muito difícil de você conseguir falar com essa pessoa, porque quando a pessoa está operando num nível assim, ela pode ainda estar inconsciente para sua própria inconsciência, ou seja, ela está reativa e não sabe. Ela reage a todo tempo achando que está agindo. Isso demonstra que ela muitas vezes para resolver um problema pode criar um outro problema. E é exatamente por isso que a vida dela não para de ser um mar de problemas. Resolve de um lado, aparece de outro. Resolve de um lado, aparece de outro. Mas quando você começa a olhar para esses problemas e refletir que quando você começa a se conhecer, você realmente percebe que a sua vida é um reflexo do que você é, logo, cada problema que está se apresentando na sua vida hoje pode estar querendo te dizer algo muito importante que você não percebeu, que está se recusando a enxergar. E é isso que começa a gerar tanta ansiedade nas pessoas, porque a gente vai acabar compensando isso de alguma forma, né? Seja com vícios, com qualquer comportamento ou hábito que consiga dispersar, vamos dizer assim, essa energia que está em conflito dentro de você. Parar para observar quem você é parar para observar o que você faz. Então, não tem jeito, a linguagem é essa, é simples, é pelo seu comportamento que você se conhece. Porque se você tem uma ideia de que pode fazer alguma coisa e não está fazendo, começa a questionar em você mesmo o quanto é que você realmente acredita naquilo. E se realmente acredita, por que não está fazendo ainda? O que de repente você pode estar esperando e nem percebeu o que está esperando? É por isso que a autoconsciência ela tem uma correlação com a felicidade, porque, obviamente, quanto mais autoconsciente de quem você está, mais confiante você também está para criar os resultados na sua vida. Então você vai e faz o que tem que fazer sem se preocupar com o que vai acontecer como consequência. Porque você sabe que o seu foco é na ação, é na causa. O efeito ele vai fluir naturalmente, como diz a frase, quem planta colhe. A pessoa que realmente está autoconsciente, ela vai resgatando a sua confiança interna num nível tão profundo e tão, vamos dizer assim, especial, que ela começa a se permitir criar para a vida dela, em todos os âmbitos, tudo aquilo que ela sempre sonhou. Isso é maravilhoso, porque a autoconsciência ela te liberta, ela diz para você o tempo todo que a responsabilidade da sua vida está na sua mão, só na sua mão. Por mais que tenha alguém ao seu redor que te ame demais, mesmo essa pessoa ela não tem o poder de fazer o que você precisa fazer. Porque a forma como os sonhos se manifestaram em imagens na sua mente é uma forma unicamente sua, né? A casa que você imagina dos seus sonhos é uma criação sua. O modelo de família que você imagina para você, para os seus filhos, é uma criação sua. Então, se você não estiver muito confiante, você vai desejar esta criação, mas não vai se empenhar em fazer com que as coisas aconteçam o mais próximo possível daquilo que você imaginou. Porque você pode começar a acreditar em algum momento pela sua própria inconsciência que é alguém que vai criar isso para você, até porque diz que te ama. Não confunda, não é bem assim que as coisas acontecem. Nessa jornada que é a vida, estar autoconsciente é saber que existe um ponto de percepção que você vai estar sempre sozinho. Porque ninguém pode entrar em você e mudar um comportamento seu de dentro para fora. Isso quem pode fazer é apenas você. Então, você vai buscar ajuda aonde para fazer isso? Porque eu posso te dizer aqui as melhores dicas do mundo, mas se você não tiver a força motriz que vai começar a colocar esse conhecimento em prática para que isso se transforme em reflexões e para que assim você se dê permissão de fazer algo diferente, ninguém consegue fazer por você mesmo. Tem que ser realmente você. Então, estar autoconsciente é entender que para que você consiga acompanhar ou até realmente vivenciar melhor a companhia das pessoas que estão ao seu redor, logo você tem que conseguir vivenciar a sua própria companhia. Tem que gostar de quem você é, tem que acreditar em você, porque isso é muito importante.
E tem que saber que os desafios eles vão aparecer, mas que quando os desafios começam a aparecer na nossa vida, eles começam realmente a fazer um convite para que a gente comece a refletir sobre algumas ideias que na teoria a gente achava que daria certo, mas quando a gente vê na prática, a gente percebe que é totalmente ineficiente. Então, a pessoa quando ela não está ainda num caminho de autoconsciência, ela não percebe a vida dizendo para ela todo o tempo o que ela precisa fazer. E ela acaba resistindo contra isso que está dando errado. Porque não é que está dando errado, é porque a vida está dizendo para ela todo o tempo que o resultado é de uma outra forma, que o caminho é um outro caminho que talvez seja até muito mais fluido do que aquilo que ela está fazendo. Uma coisa é certa, quando você está mais autoconsciente, você se motiva muito mais para fazer as coisas, porque você começa a ter um propósito diferente naquilo que você faz. Então, aquela questão de fazer só por fazer já não te faz mais sentido. Você vai buscar fazer aquilo que você saiba que tem um valor agregado, que vai te trazer algo significativo. Então, só nessa reflexão você já percebe que muitas das escolhas das pessoas que estão mais autoconscientes, elas já são bem diferentes de quem está só dentro do fluxo sem parar para pensar o que está acontecendo. Eu acredito mesmo que quanto mais a pessoa está adormecida, vamos dizer assim, maior os problemas que ela vai tendo na vida dela. Porque esses problemas muitas vezes são formas de quebrar o ego, são formas de quebrar o orgulho, são formas de trazer para a pessoa mais humildade. E aí cabe à pessoa passar por esse processo o tempo em que ela sentir que é necessário. Algumas pessoas sofrem um pouco no começo e logo entendem a mensagem e mudam. Outras são mais inflexíveis, mais resistentes e acabam sofrendo por muito mais tempo do que teoricamente precisariam. Esse é o poder que a autoconsciência ela nos traz, porque quando você começa a tomar consciência disso e começa a ver isso acontecendo na sua vida, não porque eu estou te falando aqui, mas porque você está aplicando e está sentindo os resultados acontecerem, cada vez mais você entra num processo de empoderamento. Cada vez mais você entra num processo que, caramba, se eu já fiz algumas coisas e deu certo, então eu posso fazer outras também. E é um degrauzinho de cada vez, e daqui a pouco você percebe que essa autoconsciência, essa análise interna de alguns problemas que a gente encontra no interno, elas foram te trazendo um poder pessoal tão grande que você já percebeu que desde que você tenha amor, humildade e determinação, qualquer coisa que você faça vai dar certo. Então, uma coisa que começa a sair do seu campo de consciência nesse momento é se comparar a outras pessoas. Já não vai ter tanto sentido para você se comparar a partir do momento que você começa a perceber que quem você é o ser único. As formas que você percebe a vida, o jeito que você lida com as situações, são só seus. Então, naturalmente, se você for fazer algo que está dentro de você, que você sente que te faz feliz, é muito provável que você faça isso de uma forma diferente da minha. E tá tudo bem, porque é exatamente isso que faz com que a sua mensagem complemente a minha e que complemente a do outro. Então, até eu estava vendo um audiolivro uma vez, se eu não estou enganado, Mentes Brilhantes, e ele dizia que, não, foi a ciência de ficar rico. A ciência de ficar rico, ela fala que uma das coisas que mais mina a nossa criatividade é a comparação e a competição. Porque quando você está num senso de competição, isso não necessariamente te liga com a criatividade, porque se tem competição, tem comparação. Mas quando você vem para o campo do seu eu, onde não existe nenhum tipo de competição, então só existe realmente um expressar, um fluir e um transcender. E é aqui que você encontra a sua força, porque nesse movimento, você, exatamente por estar mais autoconsciente de quem você é, você consegue expressar a sua energia, expressar as suas ideias, fazer ações diferentes, se permitir viver o sonho que você quer viver, porque você sabe que o único que é responsável pelos seus resultados é você mesmo. Então, foi uma conversa muito bacana, nós passamos 2h30 conversando sobre esse tema e trouxemos até como realmente essa questão de estar autoconsciente faz com que você perceba a importância de ressignificar alguns sentimentos que podem estar te machucando e até atacando a sua autoestima. Ou você para observar dentro de si quais são as mágoas, as frustrações, porque você começa a perceber que você é um campo de frequência energética, você tem a sua energia pessoal que vibra. E todos esses sentimentos que não foram digeridos ainda, eles estão diretamente atuando na sua frequência, só que para baixo. Então, se eu quero ter uma vida mais expansiva, se eu quero ter uma vida com muito mais felicidade, com muito mais prosperidade, obviamente eu preciso começar a me desapegar desses sentimentos e fazer um processo interno também. Compreendendo que quando você conhece mais de si mesmo, você percebe que ninguém no mundo tem o poder de criar as suas emoções. Então, você pode fazer o que você quiser fazer. Se eu me machucar com isso, literalmente eu me machuquei com isso. Não foi você que me machucou. Então, eu tenho responsabilidade sim
em ter criado a forma como eu reagi a um comportamento. E é exatamente disso aqui que eu vou me desapegar, porque eu vou ter a responsabilidade de olhar como eu interpretei essa situação e vou procurar um novo sentido, uma aprendizagem, algo que transcenda essa experiência, para que literalmente eu consiga me libertar dessa frequência e vibrar cada vez mais alto. E assim magnetizar, atrair pessoas, circunstâncias, situações. E vale também dizer que a autoconsciência te traz algo maravilhoso, que é você saber para onde você está indo. Porque senão não adianta também, você vai receber muitas oportunidades, mas vai fazer o que com essas oportunidades? Então, a partir do momento em que você começa a estar mais focado e mais consciente do que você quer para a sua vida, fica muito mais fácil de você encontrar os recursos. Se você observar, é muito provável que você conviva no ambiente de trabalho com pessoas que estão a todo tempo reclamando que as coisas não mudam na vida delas, mas se você questionar elas e perguntar com clareza o que elas querem para a vida delas, é bem provável que elas não saibam te dizer. Exatamente por isso nós estamos encontrando. Aí, imagina só a soma de uma pessoa que começa um processo de autoconhecimento, começa a estar mais consciente de quem é, começa a se responsabilizar pelos sentimentos que estão te machucando, começa a trabalhar esses sentimentos, começa a observar como o comportamento está acontecendo, o que eu estou escolhendo a todo tempo, o que eu estou fazendo a todo tempo e o porquê que eu faço isso. E exatamente sabendo onde eu quero chegar. É muito mais provável que essa pessoa esteja num estágio de felicidade do que alguém que ainda está reativo. Então, é muito importante saber que se hoje você observar de 0 a 10 e der uma nota por quanto você se sente feliz, proporcional a essa nota é o quanto você verdadeiramente está autoconsciente. E esse é um caminho que, para quem já busca, sabe, não tem fim. Quanto mais você buscar informação, mais você vai aprender sobre si mesmo, descobrindo o quão pouco sabe sobre si mesmo. É um paradoxo na minha percepção e é muito importante quando a gente começa esse caminho, essa busca, porque a liberdade que isso traz para a sua vida é muito grande, a leveza que isso traz para a sua vida é muito grande. Por mais que você enfrente grandes desafios, enfrente grandes problemas, o fato de estar consciente, o fato de estar mais perto do seu eu, da sua parte melhor, te faz saber que nenhum problema que você encontra na sua vida hoje é maior do que você. Pode ter sido criado assim pela nossa própria inconsciência, pelos nossos medos. Mas a partir do momento em que você começar a pensar adequadamente sobre as circunstâncias que estão te acontecendo e começar a buscar, compreender o que elas querem trazer, para que você cresça cada vez mais como pessoa, como ser humano, nos seus comportamentos, nas suas ações, você vai perceber que a vida está se comunicando com você o tempo todo. E você pode chamar de vida, Deus, uma energia, o universo todo, como fizer sentido para você. Mas uma coisa é certa, quando você realmente sabe o que você quer, você começa a observar que a vida está te trazendo todos os sinais que você precisa. Mantenha-se sempre resiliente e flexível, porque em momentos em que a vida te pede mudança, ela não pede para que você mude apenas aquilo que você acha que tem que mudar. Ela realmente te traz a oportunidade de mudar aquilo que verdadeiramente é necessário. Eu tenho certeza que parando um pouquinho todos os dias, refletindo sobre você e sobre a sua vida, você vai perceber que você já tem todas as pistas que você precisa para o próximo passo. E cada passo, mais autoconsciência e, consequentemente, mais felicidade. Grande abraço, a gente se vê.